Hoje nós vamos falar sobre um assunto que infelizmente tem sido muito falado aqui em Portugal. E esse assunto tem muito a ver com salário e custo de vida, principalmente na questão da habitação. Exatamente, e tem sido muito falado porque infelizmente isto tem acontecido cada vez mais. E então nós vamos começar aqui a falar sobre um dos fatores do qual isso acontece, que é a mesma questão do salário. Então, olhando aqui para o ecrã, nós colocamos aqui uma simulação que nós fizemos sobre um casal com um dependente, ou seja, um filho, que venha para Portugal ganhar o salário mínimo, que hoje, em 2024, são 820 euros. Então, como vocês podem ver cá em cima, onde diz agregado familiar, eu escolhi Portugal continental, porque nas ilhas, por vezes, muda aqui alguns fatores a nível de dedução de impostos. Na situação, eu coloquei casado 2 titulares. Existe o casado 2 titulares e o casado 1 titular, e eu até coloquei aqui para vos mostrar. Então, esta é uma classificação fiscal que serve para enquadrar os contribuintes casados nas tabelas de IRS, que contêm as taxas de retenção na fonte de IRS. É de acordo com esta classificação que a entidade patronal retém IRS dos trabalhadores ou diretamente do Estado, no caso dos pensionistas. Assim, nos titulares de rendimentos casados ou união de facto, que seja, um dos elementos é casado ou único titular, quando só ele recebe rendimentos, sobretudo quando um dos elementos do casal não tem rendimentos ou são isentos de tributação por serem muito baixos. Depois, a segunda hipótese, os 2 elementos são casado único titular, quando ambos recebem, mas um deles recebe 95% ou mais do rendimento englobado do casal. E depois temos, por último, os 2 elementos são casados 2 titulares, quando nenhum dos rendimentos individualmente representa 95% ou mais do rendimento total do casal. Então, colocando aqui de uma forma mais prática, normalmente quando o casal ambos trabalham, é sempre casado de 2 titulares, porque é muito raro quando um dos elementos ganha mais do que 95% em relação ali ao global. Depois também, para explicar aqui a questão da retribuição extraordinária, isso é referente a subsídios de Natal, subsídios de férias, se nós quiséssemos aqui simular a receber o salário normal, mais um destes subsídios, então não vamos colocar. Também colocamos aqui uma nota no subsídio de refeição, aqui só estamos a simular um salário mínimo de 820 euros sem subsídio de refeição. Lembrando que, se o subsídio for pago através de remuneração, o limite máximo isento do pagamento de impostos está fixado nos 6 euros por dia. Se o subsídio for pago através de cartão ou de vale, o limite máximo isento está fixado nos 9,60 euros, tá bom? Lembrando que essa questão do subsídio de alimentação, de refeição no caso, não é obrigatório. Nem todas as empresas aqui em Portugal pagam esse subsídio. Então, por isso que nós também não vamos usá-lo aqui, porque não é uma coisa que é padrão aqui em Portugal. Nós quisemos fazer esta simulação com o salário mínimo e ali sem grandes suplementos, subsídio de alimentação ou extras, para que a pessoa tenha uma boa noção. Então, um salário mínimo de 820 euros, hoje, 2024, após os impostos, você leva para casa 729,80. Isto porquê? Porque é que foi descontado? Como você pode ver aqui, onde diz contribuição para a Segurança Social, foram descontados 90,20 euros, que corresponde a 11% de desconto da Segurança Social, o que é em maioria dos casos. Tem casos onde é menos e tem outros onde é mais, mas são raras as exceções. Então aqui, por padrão, é sempre 11%. Como você também está aqui a ver, onde diz retenção de IRS, está a 0. Porquê? Porque a tal tabela de retenção, ela começa ali a ser deduzida mediante os ganhos da pessoa. Então, um salário mínimo hoje em Portugal está isento da retenção de IRS. É mais ou menos como funciona no Brasil. Também é dessa forma que funciona. No Brasil, o salário mínimo está isento do IRS, no caso do IR no Brasil. A título de curiosidade, este salário mínimo para a empresa, ela tem um custo de 1014,75, porque além do salário, a empresa também ela tem que pagar segurança social e é muito mais daquilo que é deduzido ao funcionário, porque aqui ao funcionário é 11% e para a entidade empregadora tem que pagar à segurança social mais 20 e qualquer coisa por cento. Mais ou menos 23%. Então, 23% da empresa e 11% do empregado, do funcionário. Exatamente. Então, esses 729,80 vezes 2, digamos que são o casal, os dois trabalham, vai dar um valor de R$ 1.459,60. Transformando isso em reais,
vai dar mais ou menos R$ 8.695. Agora vamos colocar aqui um custo de vida. Vamos imaginar que esta família, o casal com um filho ou uma filha, de habitação paga 950 euros. Ah, José, mas eu sei que se encontra muito mais barato. Sim, já vamos falar sobre isso. Mas aqui colocamos uma simulação para um T2 em uma daquelas regiões onde os valores não são assim tão baixos. Então, para um T2 de 950 euros, a alimentação para estas 3 pessoas, 550 euros, e eu sei que isto também varia muito de família para família. Alguns aqui nos comentários vão dizer que gastam mais, outros menos. Eu até quero aproveitar para lhe fazer essa pergunta. Conte-me aqui nos comentários qual é que é mais ou menos o seu custo por alimentação, seja em reais, seja em euros, mensalmente, para que também aqui os outros tenham uma ideia de quanto é que se gasta. Depois, despesas de casa, que inclui luz, água, TV, internet e celular. Aqui também poderia ter gás. Vamos aqui imaginar uma casa que seja todos os eletrodomésticos e eletricidade. Seria mais 205 euros. Então isso, a conta não bate. Não bate. No final do mês vai dar aqui vai estar no vermelho aqui 245,40 cêntimos. Então aqui precisa realmente fazer aqui um bom planejamento para que você não se depare com essa situação. Ou vir realmente com uma boa reserva e aqui para que você possa, nos primeiros meses, até que você possa se estabilizar melhor. Sim, mas a reserva, ela até só vai dar ali inicialmente, então tem aqui outros fatores que nós temos que ir mais a fundo. Então, se estas 3 despesas aqui, que nós estamos a falar, são aquelas fixas mensalmente, porque depois tem outras, você fora vai à farmácia, tem transportes, tem vestuário, enfim, tem muito mais. Lazer, porque as pessoas não vivem só de trabalho, tem que ter um lazer. Exatamente, então se só aqui deu 1.705 euros, este total, e se você já está aqui num negativo de quase 250 euros, então a conta não bate. Então, qual é que seria aqui a solução? Primeiro vamos começar, claro, você, quando vem aqui para Portugal, tem que saber mais ou menos qual é o salário que pagam para a sua profissão. Ah, José e Valéria, mas eu vou para Portugal, eu vou de mente aberta, porque eu sei que tão cedo não vou conseguir na minha profissão, então eu estou à espera de conseguir aqueles trabalhos onde existe mais oferta, talvez em hipermercados, restauração, quer trabalhar em restaurantes, cafés, tudo bem. Então aí você vai contar com um salário mínimo ou pouco mais, porque depois aqui também depende da entidade empregadora. Então é esse cálculo que você tem que fazer, se está a vir a preparar-se agora devido do Brasil para Portugal, para que você faça os cálculos como deve ser e ver se realmente vai ficar numa situação de sufoco ou não. Segundo, aqui a questão da habitação, porque de distrito para distrito varia muito, não é? Exatamente, por isso que nós estamos mostrando aqui esse gráfico em que a gente faz aqui um paralelo entre... É um extremo. É um extremo, mas é bom para que você tenha essa noção. Comparando aqui 2 distritos aqui, distrito de Leiria e o município de Cascais, e o município de Cascais. A gente está falando aqui só do município de Cascais, a gente não abrangeu aqui todo o distrito de Lisboa. Mas só para você ter uma ideia, então aqui no distrito de Leiria a gente achou T3, T2 por 650. Já no município de Cascais, um T2 não sai ali por menos de 1.200 euros. Pode achar mais, pode achar menos, mas aqui a gente está trabalhando com uma regra. Exatamente. Né? Então você pode achar grandes oportunidades, isso é possível, mas aqui no todo, né? Então só para que vocês possam ter essa noção, existe essa diferença de região para região. Então é muito importante quando você estiver se planejando vir para Portugal, saber muito bem aonde você deseja morar em Portugal, que esteja de acordo com o seu perfil familiar e também com a sua reserva financeira, com os rendimentos que você vai oferir aqui em Portugal, já estando em Portugal. Exato. Né? Então isso é muito importante no momento do seu planejamento, ainda estando aí no Brasil. Porque esta família que nós estamos aqui a dar o exemplo, claro que se ela tiver fixa que quer morar em Cascais, a sua vida vai ser bastante complicada, porque todo o mês vai ser um sufoco, a não ser que consigam depois um trabalho onde tenham um melhor salário, consigam um part-time para ter ali uma renda extra, ou então mesmo empreenderem, terem um negócio próprio, onde em paralelo trabalham e têm o seu negócio até depois poder largar o seu antigo emprego e aí tenham mais rendimentos que realmente consigam suportar as despesas. Aí, ok. No entanto, se não for esse o caso, você tem que ir para outra região. Porque de distrito para distrito, como você está aqui a ver no ecrã, difere muito os valores. Mesmo se estivermos a falar no distrito de Lisboa, porque Cascais é um município dentro do distrito de Lisboa, existem alguns distritos onde os valores são menores. Como, por exemplo, hoje até fizemos lá no nosso Instagram, que é @voandopp,
um carrossel, um post a falar sobre o Distrito de Lisboa. E lá colocámos os concelhos que são mais caros e aqueles menos caros. Então, sim, tem também em Lisboa municípios que são menos caros. No entanto, o que é que acontece? Existem poucas casas no mercado, tanto para compra como no arrendamento. Então você vê, não, ok, então se no Cadaval é no Distrito de Lisboa, quero ir morar para o Cadaval e conseguir encontrar por lá uma casa. Normalmente são raras. E depois ainda tem aquela barreira da dificuldade. Ou seja, imaginemos que tem 5 casas lá para arrendamento, mas você depois ainda vai ter que entrar naquela fila onde já estão montes de pessoas também a contactar aquele senhorio para conseguir aquele imóvel. Enfim, temos aqui toda aquela logística e burocracia que nós já sabemos. Então, não é fácil as coisas. Por isso é que tem que haver um bom planejamento. Exato. Aqui a gente vai dar um panorama para vocês que hoje, aqui em Portugal, tem mudado um pouco como que as pessoas estão enxergando essa questão dos sem-abrigos, porque devido à questão da falta de habitação, muitas pessoas vieram para Portugal, não só imigrantes, tá? Isso também está acontecendo também com portugueses, com pessoas locais que moram aqui também, estão acontecendo isso. Antigamente, quem era o perfil do sem-abrigo aqui em Portugal? Era aquelas pessoas que eram envolvidas com álcool, com drogas e tudo mais. E segundo esta notícia que está aqui, esta primeira que diz na sábado, portanto é uma matéria que falou e é o tal problema que nós estamos aqui a falar desde o início do vídeo, que está aqui associado ao salário e à questão da habitação. Da habitação. Então essas duas questões realmente está ocasionando aqui em Portugal alguns problemas e nascendo alguns problemas que antes não havia. Exatamente, né? Porque quando nós falamos, Valéria, de sem-abrigo, tem que haver uma resposta social. E quando nós falamos em resposta social, tem que haver não só a questão da parte financeira, mas também a parte de recursos humanos, tem que haver habitação para estas pessoas, ou seja, falamos em burocracia, dinheiro, logística, não é fácil. Exatamente. E Portugal, como não era um país que estava habituado a isto, não tinha uma estrutura para dar uma resposta rápida para este tipo de problemas. Exatamente. Com esta questão da imigração, que mais que multiplicou nos últimos anos aqui em Portugal, por diversos fatores, claro que não existiu tempo hábil para Portugal se preparar na eventualidade disto acontecer. Então, acabou por acontecer e agora é que estão a ver como é que vão resolver algumas coisas. O que é que isto está a originar? Mais pessoas, infelizmente, sem abrigo, tal como a Valéria disse, não só brasileiros, mas também portugueses, aqueles portugueses que moram principalmente nas grandes cidades, de um momento para o outro, um ficou desempregado, ou mesmo os dois empregados, porque também tem muito isto, Valéria. Tanto imigrantes como portugueses, ambos estão a trabalhar, só como os salários são baixos e o custo de vida tem aumentado muito, nomeadamente na questão da habitação, o que é que tem acontecido? Não conseguem pagar a habitação e optam por ir morar na rua para conseguir pagar as outras despesas. Exatamente. E aqui o que a matéria fala aqui nessa manchete? Preço das casas e inflação criam novos sem-abrigos. É exatamente aquilo que eu falei. Antigamente os sem-abrigos era aquele perfil de pessoas que estão na rua, que são envolvidos com droga, com álcool e tudo mais. Hoje em dia já tem um outro padrão de sem-abrigos, né? Associações alertam que cada vez mais pessoas integradas socialmente são empurradas para a exclusão, ou seja, pessoas que trabalham, que têm um trabalho, mas infelizmente perderam as suas casas, né? Porque não conseguiram pagar aqueles arrendamentos e tiveram que ir para a rua. Morar numa barraca, como a gente vê várias vezes noticiários sobre isso, principalmente na região ali de Lisboa, Lisboa e Porto também. Exatamente. Outro aspecto também que eu quero chamar a atenção, na outra notícia, daqui da SIC Notícias, brasileiros representam 80% dos imigrantes que pediram apoio para voltar ao país de origem. A Organização Internacional das Migrações registrou no ano passado 1017 pedidos de ajuda de imigrantes para regressarem ao país de origem. Então, realmente temos aqui, o que é que nós podemos ver? Tem muito imigrante que pede para voltar para o seu país porque não está a conseguir ter aquela vida que esperava em Portugal. Outro facto também para salientar, neste número global, 80% são brasileiros. Então, é algo que nós devemos refletir o porquê. Claro que nós sabemos que a comunidade brasileira ela é maior aqui em Portugal, sim, mas também devemos refletir o porquê de serem tantos, uma percentagem tão alta a pedir para voltar. E depois aqui, por último, na negócios, o preço da habitação aumentou 5% no primeiro trimestre. Casas são mais caras em Lisboa, Cascais e Oeiras. E como vocês podem ver, isto são tudo notícias recentes, ou seja, e continua a tendência das casas para aumentarem, tanto a nível de compra como para o mercado de arrendamento, e os salários
tão cedo não vão aumentar, porque o salário este ano já aumentou para 820 euros. Então, não é esperado num futuro próximo que o salário aumente, mas as casas provavelmente vão continuar a aumentar. Então, agora nós vamos dar aqui algumas recomendações para que você venha para Portugal e não vá passar nenhuma destas situações. E não vire uma estatística como aqui a gente está demonstrando, né? Não vire uma estatística dessas aqui como tem sido noticiado com frequência aqui em Portugal. O primeiro deles é um bom planejamento. Então, você, ainda aí no seu país de origem, no caso o Brasil, tem que fazer um bom planejamento. E esse bom planejamento pode até ser assim que a gente fala, mas isso é muito chato falar sobre planejamento, eu quero ir para Portugal porque eu quero mudar minha vida. Mas antes de você pensar em tudo isso, você tem que sentar e planejar a sua vinda para Portugal, para que você não venha realmente, como eu acabei de falar, virar estatística aqui em Portugal. E estatística ruim, porque ninguém quer se tornar um sem-abrigo aqui em Portugal, claro. Ninguém quer, depois de alguns meses aqui em Portugal, pedir ajuda para voltar para o Brasil, ninguém quer isso. E ninguém quer ficar com essa dificuldade de arrumar uma casa aqui em Portugal. Então, um bom planejamento vai ser a base para que você consiga vir para Portugal e conseguir ficar aqui em Portugal e usufruir das coisas boas que Portugal tem para oferecer, né? Sim. Mas para isso você precisa vir preparado para viver essa nova realidade aqui em Portugal. E eu destaco aqui alguns fatores o porquê das pessoas não fazerem um bom planejamento. Primeiro, ansiedade de não quererem respeitar o tempo necessário para realizar um bom planejamento. Porquê que é preciso tempo? Porque tem uma série de burocracias a nível de documentos a tratar. A questão financeira para poupar dinheiro suficiente para realizar essa mudança, entre outros que nós vamos aqui falar, também é necessário tempo e muito esforço. Então as pessoas preferem, por vezes, meio que fechar os olhos, subestimar a mudança para Portugal e a sua dificuldade e dizer, eu depois lá arranjo logo um trabalho, dou um jeito e a coisa vai. Não é bem assim. Não subestimo uma mudança de país, principalmente para Portugal. Porquê é que eu digo principalmente para Portugal? Porque a pessoa, por a língua ser a mesma, pensar que vai ganhar em euros, ter uma grande comunidade brasileira em Portugal, pensam que as coisas vão ser fáceis. Não, eu depois lá vou conhecer uns amigos, ajudam, a língua é a mesma, tudo dá-se um jeito. Não é bem assim, tal como as estatísticas estão a mostrar. É verdade. Eu só vou salientar aqui uma coisa. A gente aqui tem um serviço, nós temos um serviço de planejamento. A gente dá uma consultoria de planejamento. E há alguns clientes nossos que há quase 2 anos atrás fez a consulta de planejamento conosco, fez tudo certinho, tudo aquilo que nós orientamos e agora fez o relocation agora conosco e está para chegar agora em agosto, já chega, né? Alguns clientes já chegaram, outros estão para chegar agora em agosto, então depois de quase 2 anos. Então essa questão do tempo que o Zé aqui se referiu é muito importante, não deixar a ansiedade tomar conta de você e querer que você tome os passos na impulsividade, porque isso uma hora vai dar errado. Exatamente. E não vai demorar muito, porque se você vem para Portugal nessas condições, eu te garanto, você não vai conseguir ficar aqui mais, sei lá, uns 2, 3 meses, porque você já não vai conseguir achar um emprego que você deseja, porque você acha que você é de uma profissão, você tem que trabalhar naquela profissão e nem sempre é que você vai conseguir logo de imediato. Sim. Então tem alguns aspectos, algumas coisas que você tem que ficar atento e incluir no seu planejamento, mesmo essa questão do tempo. Então, mesmo que você tenha que aí parar, refletir, não, eu levo 2 anos para eu fazer minha reserva financeira, que leve 2 anos, que leve 3 anos, mas venha preparado para que os seus sonhos não se tornem aqui um pesadelo. Até porque mais vale você esperar 2 anos e fazer um bom planejamento e a reserva financeira que é necessária, que é este segundo ponto que nós vamos agora entrar, do que, não, eu não quero 2 anos, eu vou fazer em 1 ano e tudo mais rápido e às pressas. E você vem para Portugal e passar 2 meses voltou para trás. Ou seja, esse ano de esforço, ele foi para as nuvens, foi em vão, você perdeu tudo. Então o que é preferível? Não é melhor fazer 2 anos com esforço, mas depois você conseguir alcançar tudo o que pretende aqui em Portugal, ou fazer em 1 ano e perder tudo? Eu prefiro em 2 anos fazer um esforço, mas que as coisas resultem. E esta questão da reserva financeira ela é muito importante, porque tal como a Valéria estava a dizer, você tem que tratar do visto, toda a documentação, o dinheiro para as passagens, passaportes, enfim, tudo. Mas em Portugal, você trazer esta reserva financeira é aquela almofada financeira onde você, quando encontrar um obstáculo, alguma dificuldade, para o emprego, eu já fui contratado para Portugal, mas chegou cá as coisas não eram como você pensava.
preciso mudar de emprego. Você tem aquela almofada financeira onde você consegue realizar essas mudanças e contornar alguns obstáculos iniciais de uma forma mais confortável financeiramente. Sim. Aquelas pessoas que vêm com o dinheirinho todo contado nem sequer podem respirar porque sabem que um passinho que deem fora da linha já estão ali numa condição financeira precária. Então isto é muito importante, a reserva financeira. Exatamente. O terceiro ponto que nós colocamos aqui, de preferência, venha já com trabalho, venha com... O mais importante, já venha com um contrato de trabalho. Se não conseguir um contrato de trabalho, uma promessa de contrato de trabalho, já comece a fazer os seus contatos a partir do Brasil, entre em contato com as empresas. Digamos que você é um mecânico, que você é um eletricista, que você é um cuidador de idosos, por exemplo, já faça os seus contatos aí no Brasil, para quando você chegar aqui, você ficar o mínimo de tempo possível parado. Né? E o tempo que você está perdendo em procurar emprego, faça isso ainda no Brasil, que você está com tempo ainda. Mande currículo, faça contatos, mande e-mails, seja sincero também, fale que você ainda está no Brasil, que você está se preparando para vir para Portugal, tudo de forma legal, tudo certinho, que isso é importante você frisar, que você está no Brasil ainda, não minta, não fale que você já está em Portugal, né? Seja o mais sincero possível e coloque realmente essa situação, fale que você deseja já chegar a Portugal já com entrevistas ou de preferência já com trabalho, né? A pessoa pode falar assim, Valéria, mas eu vou com esse visto de procura de trabalho, eu vou procurar só quando chegar aí. Não perca esse tempo, é um tempo perdido, é um tempo de ouro que você está perdendo. Então você pode fazer isso a partir do Brasil, já entrar em contato com as empresas, para quando você chegar aqui, realmente, de preferência, na mesma semana você já está empregado. Sim, até porque esse tempo que você está a perder aqui em Portugal à procura de emprego é dinheiro que você está a gastar e que não está a receber. E como nós sabemos, e vocês também, a diferença de real para euro ela é muita. Então, por isso é que nós falamos do esforço de poupar, porque compreendemos que a pessoa lhe custa poupar em reais e depois o câmbio para euro parece que aquilo evaporou-se o dinheiro, então sabemos que é difícil. Então, mais uma razão para, se você vem com um novo visto de trabalho para Portugal e pensa, não, só lá em Portugal depois eu vou procurar com calma, não faça isso. Comece já à procura nos sites de emprego, tentar marcar algumas entrevistas. Diretórios da empresa também é muito importante, porque aí você consegue delinear na região onde pensa morar. Vamos imaginar a cidade de Leiria. Então, no diretório de empresas, você já consegue ver as empresas que existem na cidade de Leiria, vai enviar o currículo para aquelas empresas que correspondem à sua profissão e aí, claro, pode-se abrir uma oportunidade de emprego. Então, faça esse trabalho de casa muito até vou dar uma dica aqui. Lá no nosso perfil no Instagram, que é @voandopp, recentemente a gente postou um post falando sobre isso. Então, visita lá o nosso Instagram. Se ainda não é nosso seguidor, também nos segue lá, tá bom? Então, agora nós vamos para a quarta dica que nós vamos deixar aqui. Escolher bem aonde você vai morar, a região na qual você vai morar. Já mostramos aqui que uma diferença brutal de Leiria para um concelho ali de Cascais. É muito diferente a questão de valores de habitação. Exatamente. Então isso faz toda a diferença no seu orçamento no final do mês. Mas também tenha atenção, não escolha aquela região mais barata de Portugal, aquela aldeia bem remota, senão você chega lá, de vizinhos tem 10 ou 15 pessoas, não existe emprego, não existem infraestruturas. Por isso é que, quando se faz uma mudança para Portugal, convém conhecer bem o país. José Valério, eu não conheço bem em Portugal, eu não sei o que é que hei de fazer, que região é que eu vou escolher. Marque uma consulta de planejamento connosco, que nós, mediante o seu perfil, vamos fazer uma reunião online consigo, vai-nos contar qual é que é constituída a sua família, quantas pessoas, qual é que é a sua profissão, qual é que é os seus objetivos aqui em Portugal e nós vamos conversando e vamos sugerindo algumas regiões boas mediante o perfil que você nos está a contar. Então nós vemos logo ali, mediante a condição financeira da pessoa, também qual é que é a região mais indicada. Então é uma consulta de planejamento que é um excelente investimento para quem quer mudar-se para Portugal. Exatamente. E a quinta e última é o relocation, claro. Então por que você vai arriscar fazer essa mudança para Portugal no escuro, sendo que você pode contratar um relocation que pode fazer todos esses passos para você, pode te orientar a questão da cidade, do lugar onde você deseja morar, ou pode também te orientar, caso você não tenha ainda na mente qual a região você deseja morar. O relocation também vai procurar esse imóvel de acordo com as características que você definiu previamente em reunião e vamos em busca desse imóvel na região que você deseja, saber se aquela região atende às suas necessidades e pronto, e saber se aquele imóvel
condiz com aquilo que você deseja. Então, é realmente um serviço que você contrata e você fica tranquilo. Você só tem a preocupação de chegar a Portugal, pegar a chave e entrar no seu imóvel, no seu novo lar aqui em Portugal. E detalhe, o dinheiro que você investe para o nosso serviço de relocation é muito mais em conta do que se você vier para Portugal e ficar 15 dias em um alojamento local e depois vai procurar o seu imóvel. Então aqui tem vários problemas. Você vai pagar bastante dinheiro por 15 dias, no mínimo, para procurar uma casa em Portugal. Vai gastar dinheiro em transportes, Uber ou combustível, andar para trás e para a frente. Ou até mesmo alugar um carro, que não é barato. Você vai ter que alugar um carro para fazer essas deslocações. Essas deslocações. Fora depois você ter o tempo para ir fazer as visitas, telefonemas, ou seja, ou você vai procurar uma habitação, ou vai procurar emprego, ou vai trabalhar caso já venha com emprego. Então, como está a ver, investir num serviço de relocation é uma excelente decisão. Porque não só você não cai em burlas, poupa dinheiro, poupa stress, como também aquela paz de chegar a Portugal e tal como a Valéria disse, saber que está ali o imóvel em segurança para você e para a sua família. Não há nada melhor do que isto. Exatamente. Prontinho para te receber e receber a sua família. Com água instalada, com luz instalada, com gás, se for um imóvel que precisa de gás, e também com todo ali o pack de internet, inclusive com seu plano de celular já ali com o chip, só esperando colocar o chip no seu celular. Agora, conte-me aqui abaixo nos comentários qual é que é a sua opinião sobre este assunto. É muito importante o seu comentário. Nós lemos sempre todos os comentários. Infelizmente, humanamente, não nos é possível responder a todos como nós gostaríamos, mas tentamos sempre responder o máximo possível. Curta também este vídeo, compartilhe naqueles seus grupos dos amigos, da família, para que o YouTube perceba da importância desta mensagem que nós estamos aqui a passar no vídeo e ele recomenda a mais pessoas. Porque é muito importante que você compartilhe o vídeo, porque tem pessoas que estão a pensar vir para Portugal e este tipo de mensagem, parece que não, pode salvar essa pessoa de chegar aqui a Portugal e entrar numa situação complicada. Então, pedimos que faça isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, Tchau.